Eu nunca imaginei que minha vida se tornaria assunto de jornal, muito menos por causa da minha mãe. Meu nome é Lorena, tenho 26 anos, e hoje vou contar como minha própria mãe destruiu a paz da minha família ao cometer um ato absurdo que terminou em tribunal e na cadeia. Mas não se engane, essa história não começa com um crime, e sim com uma obsessão. Minha mãe, Dolores, tem 45 anos. Sempre foi uma mulher intensa, do tipo que se entrega demais ao que ama e que odeia com a mesma força. Depois que meu pai morreu, há 7 anos, ela nunca mais foi a mesma. A casa virou um santuário de memórias e silêncios, e a solidão foi corroendo o pouco de equilíbrio emocional que restava nela. Quando me casei com Rafael, ela fingiu estar feliz por mim. Mas, nos bastidores, eu sabia que ela sentia ciúmes. Ciúmes de mim, do meu marido, da nossa nova vida. Ela se sentia esquecida. E quando minha sogra deu à nossa filha um bebê reborn, uma daquelas bonecas hiperrealistas, tudo desandou. O presente era da sogra para a netinha. Um brinquedo lindo, feito sob encomenda, que a pequena Mel carregava para todos os lados como se fosse uma irmã. O bebê reborn tinha nome, roupinhas personalizadas e até um berço especial. Só que minha mãe começou a agir estranho com aquela boneca. Primeiro, ela elogiava demais. Dizia que era a coisa mais linda que já tinha visto. Depois, começou a pedir para ficar cuidando da boneca quando vinha nos visitar. Eu achava estranho, mas pensei, é só carência, deixa ela brincar. Até que numa tarde qualquer, a boneca sumiu. Minha sogra surtou. A boneca tinha custado caro. Era um presente de coração para a neta. Mel chorava sem parar, perguntando por sua irmãzinha. Revistamos a casa inteira. Reviramos o carro, o jardim, até as lixeiras. Nada. Até que no dia seguinte, uma vizinha veio nos contar que viu minha mãe saindo de fininho com algo embrulhado nos braços. Algo que parecia um bebê. Liguei para minha mãe. Ela negou. Disse que era um mal-entendido, que nem lembrava da boneca, mas a voz dela tremia. Resolvi ir até a casa dela com Rafael, e lá estava. A boneca, deitada num mini berço, envolta em cobertores. Dolores cantava para ela uma canção de ninar, como se fosse real. Ela é minha agora, disse minha mãe, com uma expressão fria, quase sem piscar. Vocês não cuidavam dela como deveriam. Essa criança precisava de mim. Foi ali que eu percebi que não se tratava de uma simples brincadeira. Era uma obsessão patológica. Tentamos conversar, explicar que era só uma boneca, que pertencia à nossa filha, que ela precisava devolver. Mas Dolores surtou. Disse que, se tentássemos levar a boneca, chamaria a polícia por tentativa de sequestro. Isso dito por ela, a própria sequestradora da boneca. E se você acha que essa história já ficou doida o suficiente, se prepare. Porque a partir desse ponto tudo só piora. Antes que a loucura continue, aproveita esse momento para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. O que você faria no meu lugar se sua mãe roubasse a boneca da sua filha? Acredite, isso é só o começo. Rafael ficou transtornado. Disse que aquilo não era mais uma questão familiar, e sim um problema grave de saúde mental. Mas eu hesitei. Era minha mãe. Por mais que estivesse agindo como uma louca, era a mulher que me criou. A mulher que me ninou quando eu era pequena. Como chamar a polícia para alguém assim? Tentamos, por dias, resolver em silêncio. Fui conversar com ela sozinha, levei Mel comigo, na esperança de que ver a neta chorando tocasse seu coração. Mas minha mãe olhava para a menina com desprezo. Ela não entende ainda, Lorena, mas um dia vai me agradecer por ter salvado sua irmãzinha, disse se referindo à boneca. Começaram os boatos. Os vizinhos cochichavam sobre Dolores com um bebê de plástico nos braços. Alguns achavam que era um luto mal resolvido. Outros diziam que ela estava enlouquecendo. Teve quem até sugeriu que fosse uma forma de chamar atenção. Mas ninguém imaginava que aquilo iria parar nas mãos da justiça. A gota d'água veio quando minha sogra tentou entrar na casa de Dolores para pegar a boneca.
Minha mãe empurrou ela escada abaixo. Literalmente. A mulher caiu, torceu o tornozelo e teve que ser levada ao hospital. Foi aí que não teve mais como esconder. Rafael chamou a polícia. Dolores foi levada à delegacia para prestar depoimento. Mas mesmo diante da autoridade, ela manteve a postura de que estava protegendo uma criança. Disse que era a mãe legítima da boneca. Os policiais não sabiam se riam ou prendiam. Acabaram liberando ela após o boletim de ocorrência, mas com um alerta. Se o objeto não fosse devolvido, o caso seria encaminhado para o tribunal. E ela não devolveu. Ao contrário, sumiu com a boneca. Fez as malas e desapareceu da cidade por 3 dias. Quando voltou, estava ainda mais transtornada. Trocou as fechaduras de casa, instalou câmeras e passou a andar com a boneca num sling, como se fosse recém-nascida. A coisa ganhou as redes sociais. Alguém filmou minha mãe no mercado, dando uma madeira para a boneca, enquanto brigava com uma funcionária por não deixarem ela usar o fraldário. O vídeo viralizou. Em menos de 24 horas, já havia matéria nos sites de notícias locais com a manchete: mulher de 45 anos trata a boneca como filha e agride idosa ao ser confrontada. A vergonha foi insuportável. Meus colegas de trabalho me olhavam com pena. Mel começou a ser zoada na escola. As crianças diziam que a avó era uma bruxa doida que sequestrava bebês. Eu me sentia afundando num poço sem fim, tentando proteger alguém que não queria ser salva. A audiência foi marcada. O promotor queria enquadrar Dolores por lesão corporal e furto qualificado. Mas quando os peritos avaliaram o estado emocional dela e a forma como se referia à boneca, o promotor pediu a reclassificação do caso. Sequestro agravado. Sim, mesmo sendo um objeto, a conduta dela simulava um crime de sequestro. Ela privou uma criança de seu brinquedo de maneira forçada, usando violência contra terceiros e demonstrando incapacidade de distinguir fantasia da realidade, disse o laudo. E, meus amigos, se você está achando essa história inacreditável, comenta aí embaixo. Até onde você acha que minha mãe vai? E aproveita para deixar o like e se inscrever, porque a parte mais insana ainda está por vir. O dia do julgamento chegou com uma tensão que dava para cortar no ar. O tribunal estava lotado. Repórteres, curiosos, vizinhos, todos queriam assistir ao que a imprensa chamava de o caso mais surreal do ano. Minha mãe entrou algemada, mas de cabeça erguida, segurando um cobertor vazio, como se ainda estivesse protegendo a boneca. O juiz era um homem severo, mas visivelmente desconcertado com tudo aquilo. A ré compreende que o objeto em questão não é uma criança de verdade? Ele perguntou logo no início. Dolores, com a voz mansa e perturbadora, respondeu: o senhor pode chamar de objeto, meritíssimo, mas para mim, ela é minha filha. A promotoria apresentou os vídeos, os relatos dos vizinhos, a queda da minha sogra, o laudo psicológico e até uma análise jurídica que explicava por que aquilo se encaixava, tecnicamente, como sequestro. Era um argumento ousado, mas sólido. Minha mãe tirou pela força algo com valor afetivo de uma criança e se recusou a devolver, gerando traumas reais. Meu depoimento foi um dos piores momentos da minha vida. Fui chamada como testemunha. Ao olhar para minha mãe no banco dos réus, com aquele olhar perdido, entendi que ela não estava mais lá. Não de verdade. Mas precisei contar a verdade. Disse que ela roubou a boneca, mentiu, agrediu, fugiu e destruiu a paz da nossa família. Rafael foi firme. Descreveu todos os transtornos causados, os prejuízos emocionais para Mel, o escândalo na vizinhança, a violência contra a mãe dele. Quando terminou, o advogado de defesa tentou pintar minha mãe como vítima de um colapso emocional. Ela perdeu o marido, a filha se casou, ela ficou sozinha, senhor juiz. Dolores só queria amar alguém de novo. A promotoria rebateu com veemência. E ela fez isso sequestrando o brinquedo de uma criança inocente e batendo numa senhora. Amor não justifica crime. A argumentação dividia opiniões. Havia quem achasse que ela era só uma mulher doente.
Outros achavam que o caso precisava de punição exemplar. O juiz solicitou um parecer psiquiátrico emergencial. Em 48 horas foi declarado: Dolores não estava em surto psicótico, nem era incapaz de compreender seus atos. Sofria de transtorno obsessivo com delírios afetivos, mas era plenamente responsável pelos próprios atos. Ou seja, ela seria julgada como qualquer pessoa. A sentença não veio naquele dia. O caso se estendeu por semanas, e a cada nova audiência, Dolores parecia mergulhar mais fundo na fantasia. Passou a assinar papéis com o nome da boneca. Em uma das sessões, gritou com a juíza: "Vocês estão tentando matar minha filha." Mel, mesmo pequena, sentia tudo. Às vezes acordava chorando, dizendo que a vovó vinha puxar a boneca dela à noite. Outras vezes, se recusava a brincar com qualquer outro brinquedo. Rafael e eu tivemos que colocá-la na terapia infantil. Aquilo tinha deixado marcas. E se você acha que já viu tudo, aguarde. Porque a vingança que vem depois disso é de cair o queixo. Mas antes, aproveita para comentar se você acredita que Dolores merece a prisão ou tratamento. E claro, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o final dessa história inacreditável. O veredito finalmente foi anunciado numa manhã nublada. O juiz, depois de longos minutos de leitura formal, declarou Dolores culpada pelos crimes de furto qualificado, lesão corporal e, de forma simbólica, mas juridicamente válida, sequestro de bem com valor afetivo. A sentença: 3 anos de reclusão em regime semiaberto, com possibilidade de progressão. A sala ficou em silêncio absoluto. Minha mãe desabou em choro pela primeira vez. Gritava que era injustiça, que estavam tirando o único ser que a amava de verdade. Tentaram acalmá-la, mas ela teve uma crise e precisou ser retirada da sala por 2 seguranças. A defesa ainda tentou recorrer, mas o juiz deixou claro que a pena era branda, considerando o escândalo e os danos emocionais causados à criança. Esta corte precisa dar um recado. Sentimentos obsessivos não podem justificar atitudes criminosas. A frase estampou manchetes nos dias seguintes. Depois da condenação, o nome Dolores virou meme. Criaram até perfis falsos no nome dela, onde postavam vídeos fingindo cuidar de reborns como se fossem reais. Eu tive que desativar minhas redes sociais. Mel, mesmo com acompanhamento psicológico, desenvolveu medo de dormir na casa de qualquer parente. Rafael começou a se afastar de mim. Disse que não conseguia mais olhar para minha mãe e não pensar na humilhação pública. Mesmo sabendo que eu não tinha culpa, ele precisava de distância daquela sombra. Em pouco tempo, pediu um tempo, no relacionamento. E não demorou para virar separação definitiva. Me vi sozinha. Sem meu marido, com minha filha fragilizada, minha mãe presa e um buraco no peito. Comecei a sentir raiva. Raiva por ter tentado protegê-la, por não ter denunciado antes, por ter tolerado o absurdo acreditando que era amor. Mas o pior ainda estava por vir. Descobri durante o processo que minha mãe havia mentido sobre o paradeiro da boneca. Ela não a escondeu em casa, como dizia. Na verdade, ela vendeu o bebê reborn a um colecionador excêntrico de outra cidade. Recebeu quase R$4.000 e usou parte do dinheiro para comprar fraldas, roupas de bebê e até um carrinho importado. Era como se estivesse montando um altar para um vazio que nunca ia se preencher. A notícia me chocou. Fiquei devastada por saber que, além de tudo, minha mãe tinha comercializado o símbolo do trauma da minha filha, como se não significasse nada. Denunciei a venda à polícia e, com sorte, conseguimos localizar o comprador. O boneco foi devolvido, mas Mel já não queria mais saber dele. Ela tá cheia da vovó, dizia com tristeza. Decidimos doar para uma instituição que cuidava de crianças em recuperação emocional. Achei que era o melhor destino. E foi aí, quando eu achava que nada mais podia piorar, que recebi um envelope anônimo. Dentro, havia fotos da minha mãe, brincando com outras bonecas em presídio, como se estivesse montando uma nova família de mentira. E mais, uma carta escrita à mão, assinada por ela, que mudaria tudo.
A carta começava com caligrafia tremida, mas legível. Minha filha, sei que você está magoada comigo, mas preciso te contar algo que nunca tive coragem de dizer. Não foi a boneca que eu quis roubar. Foi a vida que eu perdi. Nas páginas seguintes, Dolores descrevia a sensação de abandono que sentiu após a morte do meu pai. Dizia que, por anos, se agarrou a mim como seu último elo com a felicidade. Mas quando eu me casei e formei minha própria família, ela passou a se sentir descartada, como um retrato antigo numa gaveta fechada. O mais assustador foi o trecho em que ela escreveu: "Quando vi aquela boneca no colo da sua filha, percebi que ali estava tudo que me foi negado. Uma nova chance, um novo início. Eu não enxergava um brinquedo. Enxergava a filha que eu queria segurar de novo. A boneca era você, pequena. Era a lembrança de quando ainda me chamava de mamãe e sorria ao me ver. Confesso que chorei. Por raiva, por pena, por confusão. Como alguém pode amar de forma tão doente? Como pode transformar saudade em obsessão e carinho em crime? A carta me destruiu mais do que o processo inteiro. Mas então, no final, havia uma última revelação. Dolores escrevia: "Eu sei que minha sentença é leve demais. Por isso deixei algo preparado. Algo que vai mostrar ao mundo que fui mais longe do que todos pensam." Isso me deu calafrios. Entrei em contato com a direção do presídio, mostrei a carta e pedi que monitorassem minha mãe. Foi então que descobriram no quarto dela um caderno cheio de anotações, nomes, endereços de mães com bebês reborn e mais, cartas nunca enviadas para essas mulheres, oferecendo abrigo para suas filhas. A polícia suspeitou que Dolores planejava uma espécie de seita materna dentro da cadeia. Um grupo de mulheres que, como ela, tratariam bonecas como filhos e fariam visitas programadas. Aquilo parecia tão insano quanto perigoso, e suficiente para reabrirem o caso, agora sob nova ótica. Formação de grupo para fins delituosos com possível risco social. Com isso, ela perdeu o direito ao semiaberto e foi transferida para um presídio de segurança maior. Lá, passou a ser conhecida como a mãe das bonecas. Algumas presas a tratavam com desprezo, outras com medo, e uma ou outra até começou a imitá-la, o que só deixava o cenário mais perturbador. Eu, por minha parte, tentava reconstruir minha vida. Mel começou a melhorar aos poucos, fez novas amizades na escola e passou a desenhar mais. Uma vez me mostrou num desenho com a legenda: "Eu, mamãe e o céu limpando a cabeça." Era a metáfora mais doce que já vi para o que estávamos vivendo. Agora, antes da próxima reviravolta, sim, ainda tem mais. Já aproveita e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te deixar de boca aberta. E se esse drama já te prendeu até aqui, deixa aquele like para apoiar nosso conteúdo. O tempo passou. Já fazia quase 1 ano desde a condenação definitiva da minha mãe. Eu me acostumei com o silêncio, com as visitas mensais sendo recusadas por mim, com a ausência de qualquer carta. Achei que ela finalmente tivesse aceitado a própria culpa e se recolhido, até o dia em que recebi uma ligação da penitenciária. A diretora estava aflita. Disse que minha mãe havia entrado em isolamento voluntário depois de um episódio grave. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela hesitou antes de responder. Ela tentou esconder uma boneca nova no banheiro da cela. Fiquei em choque. Como ela conseguiu uma boneca nova lá dentro? A diretora me explicou que suspeitavam de uma funcionária que se afeiçoou a Dolores e começou a levar pequenos itens escondidos, roupas, fraldas, brinquedos. Até que um dia, entrou com um bebê reborn completo, com a promessa de alegrar o coração da detenta mais carente da ala. Só que a situação ficou fora de controle. Dolores passou a recusar refeições. Falava com a boneca o tempo todo. Dizia que seu bebê havia voltado para ela. Começou a delirar, afirmando que Mel havia morrido e reencarnado na nova boneca. Foi diagnosticada com um transtorno psicótico grave. Com o laudo, os advogados de defesa tentaram pedir internação psiquiátrica e anulação da pena. Mas o juiz
cansado das manipulações e da reincidência de comportamentos obsessivos, negou o pedido e reforçou a pena original, acrescentando mais 1 ano por tentativa de obstrução disciplinar no presídio. Eu soube disso pela imprensa. Me recusei a comentar. Passei dias tentando digerir a informação. Não era só vergonha ou dor. Era uma sensação de fim de ciclo. Aquela mulher que me criou já não existia mais. No lugar dela havia apenas o vazio disfarçado de mãe. Mas então, algo dentro de mim despertou. Uma força estranha, talvez um desejo de justiça emocional. Eu havia perdoado demais, silenciado demais. Nunca contei ao público a verdade sobre tudo o que ela fez. Mas agora eu contaria, e com detalhes. Criei um perfil anônimo em uma rede social e comecei a relatar, aos poucos, nossa história. Mostrei trechos da carta, falei sobre o Reborn, sobre os surtos, sobre os planos secretos dela. Em pouco tempo, o perfil viralizou. Pessoas do país inteiro comentavam, se chocavam, se revoltavam. Uma produtora de documentários entrou em contato. Queriam transformar o caso num curta-metragem sobre obsessão, família e justiça. Eu aceitei, com uma condição, que a verdade não fosse suavizada. Eu queria que o mundo visse quem minha mãe realmente era por trás do título de Senhora Perturbada. E foi aí que recebi a última carta, enviada diretamente do presídio com uma letra firme e fria, sem saudade, sem emoção, apenas uma frase. Você acha que venceu, mas eu só estava treinando para algo maior. Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. Eu só estava treinando para algo maior. Que tipo de ameaça velada era aquela? Seria um delírio? Mais uma fantasia dentro da loucura? Ou ela realmente ainda tinha cartas escondidas? Fui à delegacia com a carta. O investigador responsável pelo caso inicial abriu um novo boletim, apenas para monitoramento. A psicóloga do presídio afirmou que Dolores havia piorado, mas que não representava risco fora das grades. Mesmo assim, eu sentia um peso no peito, como se algo estivesse por vir. Algumas semanas depois, um grupo de mães de uma comunidade online começou a relatar o desaparecimento de bonecas Reborn de dentro de suas casas. Elas postavam fotos, detalhes, e o mais assustador, todas tinham recebido antes do sumiço uma carta assinada com as iniciais DR. A polícia foi acionada. As cartas pareciam escritas pela mesma pessoa. Quando comparadas com as escritas da minha mãe, o laudo grafotécnico confirmou. Dolores estava se comunicando com o mundo exterior. Mesmo presa, alguém estava executando seus desejos. A funcionária do presídio, que antes havia ajudado Dolores, foi investigada. Em seu armário, encontraram várias cartas com ordens específicas. Quais famílias abordar, como observar a rotina, como entrar nas casas. Dolores havia montado uma espécie de rede de adoção ilegal de reborns. Era bizarro. Um crime sem vítimas humanas, mas com consequências reais. As mães afetadas estavam em choque, algumas em depressão profunda. Para elas, perder um reborn era como perder um filho, e Dolores estava se tornando uma espécie de símbolo sombrio entre comunidades maternas. A juíza do caso convocou uma nova audiência extraordinária. Eu fui chamada para depor novamente, como filha e denunciante. Ao chegar ao tribunal, senti o olhar de dezenas de olhos sobre mim. Câmeras, repórteres, famílias. Minha história já não era só minha. Era pública, aberta, debatida. Dolores foi trazida à sala algemada. Ainda assim, mantinha o semblante, erguido, como se estivesse orgulhosa. Quando me viu, sorriu. Não um sorriso de saudade, mas de desafio. Um sorriso que dizia: você me traiu, mas eu ainda domino o jogo. Durante o julgamento, foram lidos todos os novos relatos, as cartas, as evidências. Dolores fria não demonstrava arrependimento. Quando perguntada sobre o motivo de tudo, respondeu: porque essas bonecas nunca gritaram comigo.
Nunca me odiaram, sempre sorriram, diferente da minha filha. A sala ficou em silêncio. Até a juíza se inclinou para a frente, sem saber como responder de imediato. E naquele instante, eu percebi. Ela havia deixado de ser mãe. Agora, era apenas uma criminosa apaixonada por uma fantasia. A juíza retomou a compostura rapidamente. Pediu silêncio na sala e autorizou o acréscimo de novas acusações à pena de Dolores, incluindo formação de quadrilha, incitação a crime e associação criminosa. Pela primeira vez, vi um leve tremor no canto dos lábios da minha mãe. O promotor foi implacável. Descreveu com precisão cirúrgica cada ação que Dolores havia tomado, cada vítima emocional que ela deixara pelo caminho. Usou trechos das cartas, áudios enviados à funcionária do presídio e relatos das mães devastadas. Era impossível argumentar a favor dela. Quando chegou minha vez de falar, subi ao púlpito com as mãos geladas. Respirei fundo e olhei para a frente. Eu não vim aqui como filha. Vim como testemunha da destruição que essa mulher causou. Ela usou minha confiança, minha família, e agora está usando pessoas vulneráveis para alimentar um mundo de mentiras. Olhei diretamente para Dolores. A verdade é que minha mãe não queria bonecas. Ela queria controle. Queria manipular, se sentir dona de algo, de alguém. Ela nunca procurou amor. Procurou domínio. E quando não conseguiu mais me dominar, criou seus próprios filhos de plástico. A juíza ouviu tudo em silêncio. O ambiente estava carregado de tensão, e mesmo os jornalistas pareciam hesitar antes de fazer anotações. Após meu depoimento, uma pausa foi concedida. A sentença seria lida no final do dia. Nesse intervalo, voltei para a sala de espera. Um produtor do documentário se aproximou, dizendo que o projeto havia sido aprovado para exibição internacional. A história de Dolores se tornaria símbolo de um estudo profundo sobre obsessão materna e desordens emocionais não tratadas. Eu apenas assenti. Parte de mim queria desaparecer. A outra parte queria justiça. Era uma sensação agridoce, como ver o incêndio de uma casa que um dia foi lar. Você não pode apagar, mas pode assistir até as cinzas caírem. Quando voltamos para a sala do tribunal, Dolores já estava de volta, escoltada por 2 agentes. Ela parecia mais abatida. Olhava fixamente para o chão, sem o mesmo orgulho no semblante. Talvez porque soubesse que era o fim da linha. A juíza leu a sentença com firmeza. Dolores Ramos, a senhora está condenada a mais 17 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à progressão antes de cumprir 70% da pena, por sequestro, de bem patrimonial com valor afetivo elevado, manipulação criminosa e reincidência com agravante psicológico. Um murmúrio percorreu a sala. Dolores fechou os olhos, como se tivesse sido atingida por uma pancada. Era a primeira vez que eu via um traço de arrependimento. Mas já era tarde demais. A boneca que ela havia tentado fazer passar por filha, agora, era apenas mais uma prova. Nos arquivos do tribunal. Depois da leitura da sentença, Dolores foi levada imediatamente. Nenhuma palavra, nenhum adeus. Só o som das correntes nos tornozelos e o eco do tribunal silencioso. Eu fiquei sentada por mais alguns minutos, tentando entender como tudo tinha chegado até ali. Ao sair, fui cercada por jornalistas. Perguntaram se eu a perdoava, se ela sempre demonstrou sinais de loucura, se eu acreditava que ela amava aquela boneca mais do que a mim. A única coisa que respondi foi: talvez ela nunca tenha amado ninguém de verdade. Só as ideias que criava sobre amor. Nos dias que seguiram, a história tomou proporções inesperadas. A mídia chamou Dolores de a mãe do plástico, a senhora Reborn, e até a avó dos bonecos. Ela se tornou uma figura folclórica, entre o terror psicológico e o bizarro, quase uma lenda urbana. A funcionária cúmplice também foi presa. Confessou que via em Dolores uma figura de autoridade, uma mãe substituta, que a manipulava com promessas de amor e atenção. Era mais uma vítima emocional daquele furacão disfarçado de mulher madura. Em casa, decidi guardar todos os objetos que me lembravam da minha mãe. Cartas, fotos, vídeos. Coloquei tudo em uma caixa
e lacrei com fita adesiva. Deixei no sótão. Não estava pronta para queimar, mas também não queria ver aquilo tão cedo. Minha cunhada, que passou meses em terapia, finalmente conseguiu voltar à rotina. Ela nunca mais comprou outro bebê reborn. Passou a trabalhar com crianças reais, em uma creche, redirecionando o amor que havia investido em algo que, afinal, nunca respirou. Meu irmão retomou o casamento. Eles se mudaram para outra cidade, longe dos olhos da imprensa. Prometeram que me visitariam quando o clima esfriasse. E pela primeira vez em muito tempo, ele me agradeceu por não ter escondido a verdade, mesmo com tudo o que envolvia. E se você chegou até aqui na história, já sabe o quanto essa loucura toda foi intensa. Então faz uma pausa rápida, deixa o like e se inscreve no canal, porque o final ainda reserva uma reviravolta daquelas. E confia, você vai querer estar por dentro de tudo. Um mês depois da sentença, recebi uma carta. O selo era do presídio. O remetente, Dolores. O conteúdo, no entanto, era diferente. Ela não pedia desculpas, não declarava amor, não falava de reborns. Apenas dizia: eu ainda vou ter o que é meu. A obsessão não morre, ela só dorme. Na parte de trás do papel havia um desenho. Uma boneca com feições que lembravam a minha, só que os olhos estavam arrancados. Pela primeira vez desde a condenação, eu senti medo de verdade. A carta me congelou. A ameaça velada era real. Dolores não estava apenas presa fisicamente, mas sua mente parecia livre para arquitetar planos sombrios. Eu sabia que precisava agir rápido, antes que algo pior acontecesse. Contratei um investigador particular para monitorar tudo relacionado àquela rede de bonecas Reborn. Queria garantir que ninguém mais se tornasse vítima, que nenhum Reborn fosse sequestrado novamente. Mas algo no meu interior dizia que isso não era o suficiente. Então, numa noite chuvosa, o investigador me ligou com uma descoberta chocante. Uma das funcionárias do presídio, cúmplice de Dolores, estava tentando entrar em contato com as famílias das vítimas, oferecendo compra e venda dos Reborns. Desaparecidos. Era o elo que faltava. A quadrilha de Dolores não havia sido desmantelada completamente. E sua vingança, de alguma forma, continuava viva através dessas pessoas. Isso não podia continuar. Decidi ir até a polícia com as novas provas. Mas antes, recebi um convite anônimo para um encontro. Uma chance de falar diretamente com Dolores. Ela prometia revelar onde a filha perdida estava escondida. A tensão era enorme. No encontro, Dolores apareceu, cercada por agentes disfarçados. Olhou para mim com aquele sorriso frio, agora cheio de desprezo. Você me tirou tudo, mas não vai tirar minha última palavra. Foi nesse momento que entendi o que ela realmente havia sequestrado. A minha sanidade, minha paz. A boneca Reborn era só um símbolo. O verdadeiro sequestro era emocional. Mas a justiça não falha quando os bons se unem. A polícia prendeu o restante da quadrilha, recuperou vários Reborns e garantiu que Dolores cumprisse sua pena integralmente, sem privilégios. Finalmente, a vingança da lei se fez presente. Eu, por minha vez, reconstruí minha vida. Aprendi que a obsessão pode destruir famílias, mas a verdade e a coragem para enfrentar os monstros é o que nos salva no final. Dolores nunca mais seria o pesadelo que reinou em nossas vidas. E para você que acompanhou essa história até aqui, não esqueça: a justiça pode tardar, mas não falha. Se gostou desse relato intenso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que ninguém esqueça que a verdade sempre vence, mesmo nas sombras mais profundas.